Um drama histórico temperado com altas doses de terror psicológico. Assim é The Devil's Bath, uma obra densa, melancólica, deprimente e, claro, por ser baseada em fatos históricos, profundamente triste e perturbadora. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. No interior da Áustria do século XVIII, uma jovem recém-casada se esforça para ser a esposa perfeita para o seu marido e sonha com o dia em que se tornará mãe. A vida, porém, tem outros planos para ela, e o que inicialmente parecia ser tudo o que ela mais queria, acaba se tornando uma espiral insana de loucura, dor e desespero. Essa é a trama de Das Teufels Bad, filme tema do vídeo de hoje, lançado agora em 2024. Internacionalmente, o filme ganhou o título The Devil's Bath, que, em tradução livre, seria algo como o banho do diabo. Trata-se de um longa que entra naquela categoria ambígua, composta por filmes de drama que flertam muito, mas muito com o cinema de horror, porém sem nunca realmente mergulhar de cabeça no gênero. Em se tratando de obras de época, me parece que essa simbiose de drama com terror costuma ter tudo para dar certo, justamente porque a própria história oferece inúmeros casos tenebrosos e períodos horríveis que podem ser muito bem explorados pelo cinema. E no caso de The Devil's Bath, o filme consegue acumular inúmeros méritos, tanto enquanto drama de época, quanto como pseudo-terror psicológico, entrando aí com facilidade na minha lista de melhores filmes do ano. Antes da gente continuar falando do filme, porém, considere aí já se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui eu tô sempre falando dos últimos lançamentos, fazendo reviews de filmes e franquias clássicos e, claro, sempre dando muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um bom filme de terror. Também não esquece de ativar o sininho aqui embaixo para garantir que tu não vai perder nenhuma das novidades aqui do canal. E agora sim, sem mais delongas, bora continuar falando de The Devil's Bath. Pois bem, The Devil's Bath é dirigido por Veronika Franz e Severin Fiala, responsáveis pelos excelentes The Lodge, de 2019, e Good Night Mommy, o filme austríaco de 2014, tá? Não vou me confundir com aquele remake péssimo da Amazon agora de 2022. E é claro que com diretores desse calibre não tinha muito como o negócio dar ruim. E realmente, The Devil's Bath é um filme que surpreende por sua qualidade em todos os aspectos possíveis. Ambientado nas sombrias florestas da Áustria, o longa tem uma vibe folk latente desde os seus primeiros minutos, em que acompanhamos a cerimônia de casamento ali da protagonista, cheia de brincadeiras tradicionais, músicas e danças folclóricas. O filme tem toda uma pegada interiorana e bucólica da qual consegue arrancar uma pronunciada melancolia, algo que vai crescendo e crescendo cada vez mais ao longo do filme conforme vai se deteriorando o estado de saúde mental da protagonista. Trata-se de uma atmosfera muito acentuada por uma fotografia simplesmente incrível, que consegue incorporar todo o tom lúgubre que o filme pede. Para fins de comparação, pense em filmes como A Bruxa, You Won't Be Alone, Hagazussa. Caso tu já tenha visto algum desses longas, já dá pra ter uma ideia aí da vibe de The Devil's Bath. E o resultado de todo esse esmero na construção da ambientação, como não poderia deixar de ser, é uma experiência extremamente imersiva e intensa, que nos agarra pela alma e nos prende do início ao fim, apesar de ter uma narrativa ali um tanto monótona em alguns momentos. Dentro desse cenário, o longa situa a protagonista entre as expectativas idealizadas da vida pós-matrimônio e as durezas e dificuldades da realidade feminina da época. Para além disso, e para além das condições naturalmente primitivas e duras do período, se impõe também um fanatismo religioso muito pronunciado, que infecta todas as preocupações da vida mundana dos personagens. Superstições, preces sussurradas, incertezas e temores diante do pós-vida, tudo isso permeia a narrativa como uma névoa extremamente densa, muito presente e incômoda. É a partir daí que o filme consegue construir todo um clima desconfortável e opressivo do início ao fim do filme, algo que é ainda mais acentuado pela relação de frieza estabelecida ali entre a protagonista e o seu marido, além das importunações que ela vive sofrendo nas mãos da sogra, uma verdadeira megera que está sempre intrometida ali na vida do casal. E o pior de tudo é que da forma como isso é mostrado no filme, a gente se sente meio que sofrendo junto com a personagem, toda a confusão, todo o desespero que ela sente é transmitido para nós. E para isso contribui tanto o roteiro muito bem elaborado,
quanto a atuação primorosa da Anya Plash no papel principal. Quer dizer, pelo menos acho que é assim que pronuncia o nome dela. E além disso, a mulher também assina a trilha sonora de The Devil's Bath. Infelizmente, a gente sabe que o Oscar costuma esnobar filmes que tendem ao terror. Porém, eu pessoalmente gostaria muito de ver essa mulher concorrendo na categoria de melhor atriz, porque ela com certeza merece. Destaco também como grande ponto forte desse filme a preocupação dos realizadores com a fidelidade histórica ao período retratado. Para quem não sabe, eu possuo graduação e mestrado em História, então eu costumo apreciar bastante quando alguma obra audiovisual de época se preocupa em ser historicamente acurada. Claro que isso não é nenhum requisito para uma obra de ficção histórica ser boa, mas acho bem legal quando acontece. Eu considero um esforço admirável por parte dos realizadores. Agora, passando para os pontos negativos, entre muitas aspas, desse filme, eu acredito que daria para citar a sua longa duração. Ao meu ver, uns 15 ou 20 minutos a menos fariam muito bem para The Devil's Bath, porque por melhor que esse filme seja, não tem como negar que ele tem uma progressão bem lenta. Mas assim, também não é nenhum grande problema. Pessoalmente, eu não acho que esse filme chegue a ser entediante, por assim dizer, em momento nenhum. Eu só menciono isso aqui para deixar claro que se você aí é aquela pessoa que curte um filme mais rápido, com uma trama mais dinâmica, The Devil's Bath provavelmente não é um longa pra ti. Eu também acho importante deixar aqui um aviso de gatilho, tá? Se você está passando por problemas relacionados com depressão, ou quem sabe não esteja em uma fase muito legal da tua vida em termos de saúde mental, talvez seja melhor deixar para assistir The Devil's Bath em um outro momento, quando tu estiver se sentindo melhor. E eu digo isso por se tratar de um filme absolutamente depressivo, que além disso também toca em alguns temas bem sensíveis. Fora, é claro, uma ou duas cenas ali um pouco mais chocantes, que podem incomodar bastante o público mais sensível. E bom, eu quero muito falar sobre os temas mais sociais, psicológicos e até mesmo históricos que esse filme aborda. Porém, eu não consigo fazer isso sem entrar no terreno dos spoilers. Então, caso você aí tenha ficado interessado ou interessada em assistir The Devil's Bath, eu sugiro fortemente que tu pare o vídeo por aqui e volte para assistir o resto depois de ter visto o filme. Agora, caso você não pretenda ver o filme, caso já tenha visto ou caso seja aquele tipo de pessoa que não dá mínima para spoilers, bora continuar aqui comigo. Pois bem, o tema central desse filme é o ato de tirar a própria vida, algo trabalhado aqui a partir da intersecção entre depressão e fanatismo religioso. A ideia vem de diversos relatos históricos da Áustria do século XVIII, em que inúmeras mulheres cometeram assassinatos, geralmente de crianças, com o único intuito de serem capturadas, presas e executadas. E por que elas faziam isso, afinal de contas? Bom, acontece que a doutrina cristã estipula que o ato de tirar a própria vida é um pecado completamente imperdoável e quem o comete está sujeito a uma eternidade no inferno. Para essa galera, até mesmo o assassinato seria considerado um pecado mais brando, algo pelo qual uma pessoa poderia ser facilmente absolvida. Num contexto ali de fanatismo religioso, em que tudo isso é enfatizado o tempo todo, dia após dia, a única saída para essas mulheres que viviam vidas completamente miseráveis era cometer esses assassinatos. Era a única forma delas exercerem algum tipo de controle sobre a própria existência. Por tudo isso, The Devil's Bath é uma jornada excruciante pelo processo de degradação mental de sua protagonista, que vê dia após dia os seus sonhos desabarem em meio a uma depressão profunda, algo que vai se tornando cada vez mais forte ao longo de uma vida completamente desprovida de alegria, de esperança e de qualquer perspectiva de ser feliz um dia. Em resumo, podemos dizer que The Devil's Bath definitivamente não é um filme para qualquer um, tanto por seu ritmo lento, que pode afastar uma boa parte da audiência, quanto por tocar em temáticas mais sensíveis, que podem abalar uma boa parcela do público. Com sua abordagem perturbadoramente crua ao retratar uma realidade histórica absolutamente cruel e brutal, o filme se consagra como um dos mais poderosos de 2024. Sem a menor sombra de dúvidas, um dos melhores que eu assisti esse ano. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso não tenham gostado do vídeo. Isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo se vocês pretendem assistir The Devil's Bath, ou caso já tenham assistido, se concordam ou não com a minha análise. De tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!